O Salmo 23 é, sem dúvida, um dos textos mais conhecidos e recitados da Bíblia. Muitos decoram seus versículos ainda na infância e o repetem em momentos de dificuldade, como uma oração de consolo. Mas o que quase ninguém fala é sobre o contexto em que esse salmo foi escrito e o impacto que ele tinha para os primeiros ouvintes. Quando mergulhamos no pano de fundo histórico e cultural, o Salmo 23 deixa de ser apenas um texto bonito e passa a ser uma declaração radical de confiança em Deus. Primeiro, precisamos lembrar quem era o autor, Davi. Antes de ser rei, antes de derrotar Golias, antes de se tornar a figura central de Israel, Davi era um simples pastor de ovelhas. Essa informação pode parecer pequena, mas é a chave para entender todo o Salmo 23. Naquele tempo, ser pastor não era uma função nobre, pelo contrário, era uma das ocupações mais humildes da sociedade. O pastor passava os dias e noites exposto ao sol, ao frio, aos perigos do deserto e aos ataques de animais selvagens, cuidando de animais frágeis e totalmente dependentes. É a partir dessa experiência que Davi descreve Deus. Enquanto os reis da época eram chamados de guerreiros conquistadores, homens de espada e poder, Davi chama o Senhor de meu pastor. Isso, para a mentalidade de um rei ou de um general, era uma quebra de expectativa imensa. Imagine, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sendo comparado a um simples pastor de ovelhas. O que parecia uma metáfora humilde se tornou uma das declarações mais profundas sobre o caráter de Deus. O pastor, no contexto antigo, não era apenas alguém que cuidava das ovelhas, mas era literalmente a vida delas. Sem o pastor, as ovelhas se perderiam, cairiam em penhascos, seriam devoradas por lobos ou morreriam de fome e sede. As ovelhas não tinham como se proteger sozinhas. Dependiam completamente da vigilância, da voz e da presença do pastor. Ao chamar o Senhor de seu pastor, Davi está afirmando: eu sou totalmente dependente de Deus. Sem ele, não tenho direção, não tenho defesa, não tenho vida. Outro detalhe importante: Davi viveu anos fugindo de inimigos, escondendo-se em cavernas, enfrentando batalhas que pareciam impossíveis. Quando ele escreve, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, não significa que ele tinha uma vida sem dificuldades. Pelo contrário, significa que, mesmo em meio ao deserto, em meio à escassez, em meio ao perigo, ele reconhecia que sua provisão e proteção vinham do Senhor. Não era uma promessa de ausência de lutas, mas de presença constante de Deus em todas elas. Para os judeus do tempo de Davi, a imagem do pastor também tinha uma carga simbólica forte. Os grandes líderes espirituais, como Moisés, foram chamados de pastores do povo. O próprio Deus, em vários textos do Antigo Testamento, é descrito como aquele que guia Israel como um rebanho. Mas o que Davi faz aqui é pessoalizar essa relação. Ele não diz, o Senhor é o pastor de Israel, mas o Senhor é o meu pastor. É uma confissão íntima, uma declaração de fé individual, que mostra como Davi via sua relação com Deus, não como parte de uma multidão anônima, mas como alguém cuidado pessoalmente pelo Senhor. E aqui está um detalhe que quase nunca é explorado. Ao usar a figura do pastor, Davi também está rejeitando o modelo dos reis estrangeiros, que governavam pela força, pelo medo e pela violência. Enquanto os reis do mundo conquistavam terras com espadas, Deus governa com cuidado, com amor e com provisão diária. É um contraste direto. O Senhor não domina como tirano, ele guia como pastor. Esse entendimento muda tudo. Quando recitamos o Salmo 23, não estamos apenas repetindo frases bonitas. Estamos declarando que escolhemos confiar em um Deus que não se relaciona conosco pela força, mas pela proximidade. Um Deus que não apenas governa, mas que guia, que conhece cada detalhe do nosso coração e que nunca abandona suas ovelhas. O Salmo 23, já no seu primeiro versículo, é uma afronta à lógica do poder humano e um convite para viver uma confiança radical. Ao dizer, o Senhor é o meu pastor, Davi nos convida a reconhecer que somos ovelhas, frágeis, limitadas, dependentes, mas que temos um Deus presente, fiel e cuidadoso. Se essa revelação já falou ao seu coração, escreva nos comentários: o Senhor é o meu pastor. Essa declaração simples é uma forma de afirmar sua fé e também de encorajar outras pessoas que vão ler. Depois de entender o contexto cultural e histórico do Salmo 23, precisamos mergulhar no texto em si, porque cada versículo guarda segredos e imagens poderosas que muitas vezes
passam despercebidas. O Salmo 23 não é apenas um poema bonito, é um retrato profundo da caminhada do homem com Deus, repleto de metáforas que faziam sentido para o povo da época, mas que ganham ainda mais impacto quando descobrimos os detalhes escondidos atrás das palavras. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Já vimos que Davi inicia com uma afirmação ousada, Deus como pastor. Mas o que significa nada me faltará? Muitos interpretam como promessa de riqueza material ou ausência de dificuldades. No entanto, a palavra hebraica usada aqui é chaser, que significa não carecer, não faltar do essencial. Davi não está dizendo que terá luxo ou abundância sem medida. Ele está declarando que, em qualquer circunstância, Deus proverá o que realmente é necessário para viver. Não é uma promessa de conforto, mas de suficiência. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Esse versículo ganha outra dimensão quando lembramos do ambiente de Israel. A região não é de campos verdes exuberantes como imaginamos. O deserto é árido, e os pastos são encontrados apenas em pequenas manchas onde a chuva caiu. Ovelhas, conduzidas por um pastor experiente, eram levadas a esses lugares de descanso e alimento. Verdes pastos não significava a abundância eterna, mas o cuidado diário e fiel do pastor em levar o rebanho onde havia sustento suficiente para aquele dia. Já as águas tranquilas eram vitais, porque correntes rápidas poderiam arrastar uma ovelha para a morte. O pastor não conduz ao perigo, mas ao lugar seguro onde se pode beber sem medo. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigerar aqui significa restaurar, renovar. Davi está dizendo que o Senhor restaura as forças interiores, traz de volta o ânimo perdido. Já veredas da justiça são caminhos retos, seguros, em contraste com os atalhos perigosos do deserto. O detalhe é que isso não acontece porque merecemos, mas por amor do seu nome. O cuidado de Deus é expressão da fidelidade do seu caráter, não da nossa perfeição. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. O vale da sombra da morte era uma realidade literal no deserto. Vales estreitos com paredões altos, onde predadores ou ladrões poderiam atacar de surpresa. O perigo era real, mas Davi declara que não teme porque sabe quem caminha ao lado dele. E aqui surge algo fascinante: a vara e o cajado. A vara era usada como arma de defesa contra inimigos, enquanto o cajado servia para guiar e resgatar a ovelha que se desviava. Ou seja, Deus não apenas protege contra ataques externos, mas também corrige e resgata quando nos desviamos. Ambas as funções são consolo, porque mostram que o pastor não nos deixa vulneráveis nem aos perigos de fora, nem aos nossos próprios erros. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Esse versículo é uma das maiores quebras de expectativa. Davi não fala apenas de proteção, mas de honra. Deus não apenas afasta os inimigos, mas prepara um banquete diante deles. No contexto da época, a mesa era símbolo de vitória e de celebração. O inimigo vê, mas não pode impedir. A unção com óleo simboliza consagração, alegria e escolha divina. Já o cálice transbordando é sinal de abundância espiritual, não apenas provisão básica, mas vida que se derrama além do necessário. É Deus mostrando que sua generosidade não tem limites. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmo termina com a imagem da bondade e da misericórdia como guardiãs que acompanham o salmista continuamente. Não é que Davi vai atrás da bondade, mas que a bondade vai atrás dele. A palavra hebraica traduzida como seguir tem o sentido de perseguir, de acompanhar de perto. Ou seja, a bondade e a misericórdia de Deus não são visitas ocasionais, mas companheiras constantes. E a conclusão é mais que uma promessa terrena. Habitar na casa do Senhor aponta para a comunhão eterna com Deus, uma esperança que ultrapassa a vida presente. Quando analisamos o Salmo 23 dessa forma, percebemos que ele não é apenas um consolo poético, mas uma revolução espiritual. Ele mostra um Deus pessoal, próximo, que não é distante,
nem indiferente. Mostra um pastor que guia, protege, honra e promete presença constante. O Salmo 23 não é apenas uma poesia antiga que consola em funerais ou cultos. Ele é uma declaração prática de fé, escrita há milhares de anos, mas que continua sendo profundamente atual para os dilemas que enfrentamos no mundo moderno. O que muitas vezes passa despercebido é que cada imagem desse salmo, pastos verdes, águas tranquilas, vale da sombra da morte, mesa diante dos inimigos, dialoga diretamente com os medos, ansiedades e inseguranças que carregamos hoje. Quando Davi afirma, "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará", ele não estava falando de uma vida sem problemas, mas de uma vida onde a presença de Deus é suficiente. Pense em quantas vezes a ansiedade nasce do medo de faltar algo, faltar dinheiro, faltar saúde, faltar amor, faltar oportunidades. Vivemos em uma sociedade que gira em torno da escassez e da comparação. O mercado diz que você precisa de mais para ser feliz. As redes sociais dizem que você precisa ser como os outros para ter valor. Mas o Salmo 23 vem como uma contracultura espiritual, declarando, "Se o Senhor é meu pastor, eu já tenho tudo o que preciso." Quando ele diz, "Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas", encontramos uma resposta para o esgotamento emocional que tantos carregam. Nunca se falou tanto de burnout, ansiedade e exaustão como em nossos dias. Corremos de tarefa em tarefa, de meta em meta, sem nunca encontrar descanso verdadeiro. Mas o pastor não leva as ovelhas a correr sem parar. Ele as faz deitar. Ele as guia a águas tranquilas e não turbulentas. Essa imagem nos lembra que Deus não quer apenas que sobrevivamos, mas que vivamos em equilíbrio, em descanso espiritual, confiando que Ele cuida do amanhã. Refrigera a minha alma. Quantas pessoas hoje estão esgotadas por dentro? Não apenas no corpo, mas na alma. A palavra usada aqui é restaurar. É como se Davi dissesse, "Quando estou no limite, o Senhor me renova por dentro." Isso é atual para quem sente que perdeu as forças emocionais ou espirituais. Deus não apenas dá fôlego físico, Ele restaura a essência do ser. Mas talvez a parte mais impactante para a nossa geração seja, "Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo." O vale da sombra da morte é o lugar da incerteza, do medo, da insegurança. No mundo moderno, esse vale pode ser uma crise financeira, um diagnóstico médico, um relacionamento quebrado ou até mesmo o medo do futuro. Vivemos constantemente cercados de sombras que parecem maiores do que nós. Mas Davi nos lembra, não precisamos atravessar sozinhos. O pastor está presente com sua vara e seu cajado. Ele não promete que não haverá vales, mas promete companhia e proteção dentro deles. Quando Davi fala da mesa preparada diante dos inimigos, podemos aplicar diretamente às situações em que nos sentimos cercados por pessoas que nos criticam, por circunstâncias que nos oprimem ou por pressões invisíveis. O texto não diz que Deus elimina os inimigos, mas que Ele prepara uma mesa diante deles. Isso significa que, mesmo em meio à oposição, podemos viver a experiência da honra, da provisão e da alegria. É como se Deus dissesse, "Eu não apenas te protejo, eu te exalto diante daqueles que querem a tua derrota." Essa imagem é poderosa para quem enfrenta injustiças ou lutas espirituais hoje. Por fim, a frase, "Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida", é o antídoto contra o medo da solidão. Em um tempo em que muitos se sentem abandonados ou invisíveis, Davi nos lembra que há duas companheiras que nunca nos deixam, a bondade e a misericórdia de Deus. Não importa onde você vá, elas te perseguem, não para te acusar, mas para te amar. E a conclusão, "Habitarei na casa do Senhor por longos dias", aponta para a eternidade. No fim, o Salmo 23 não é apenas sobre esta vida, mas sobre a certeza de que temos um lar eterno preparado por Deus. Aplicar o Salmo 23 hoje é declarar que, mesmo em meio às incertezas, escolhemos confiar que o Senhor está cuidando de cada detalhe. É trocar ansiedade por descanso, medo por confiança, escassez por suficiência. É viver cada dia como ovelha do bom pastor, sabendo que Ele nunca abandona o rebanho. Se essa mensagem trouxe luz e renovação ao seu coração, eu quero te convidar a agir agora. Deixe o seu like neste vídeo para que essa palavra alcance ainda mais pessoas que precisam descobrir a profundidade do Salmo 23. Escreva nos comentários a frase, "Eu sou ovelha do Senhor". Essa confissão vai fortalecer a sua fé e também se tornar um testemunho vivo para quem ler. Se você ainda não faz parte da nossa família, aqui no Despertar com Deus, clique em inscrever-se
e ative o sininho. Todos os dias estamos juntos aprendendo, orando e mergulhando mais fundo na palavra, e não pare aqui. No próximo episódio desta série, vamos explorar outro texto que parece simples, mas guarda mistérios profundos, o que você nunca ouviu sobre João 3,16. Um versículo que milhões conhecem de cor, mas poucos realmente compreendem em toda a sua dimensão. Que o Senhor seja sempre o seu pastor, que nada te falte e que você caminhe em paz, sabendo que está seguro nas mãos dele.